Então, nesse segundo exemplo, a gente tem novamente a associação mista, né, onde eu tenho R1 em paralelo com a fonte, R2 e R3 em série entre si e os dois em paralelos com R1. Né? Então, para a gente começar, lembra, primeiro a gente tem que achar a resistência total, né? A gente começa sempre nos que estão mais afastados da fonte. A gente começa primeiro, ó, R2 e R3 que estão em série, né? Não há nó entre eles, é a mesma corrente para os dois. Então, vamos chamar aqui de RA. Então, o meu RA vai ser R2 mais o R3, porque eles estão em série. Né? 200 mais 200, o meu RA tem uma resistência total de 400 ohms. Então, vamos redesenhar o circuito. Eu vou pegar R2 e R3, juntar eles dois, né? Como se eu imprensasse um contra o outro, digamos assim. Como a gente não existe nó entre eles, o nó que está nas extremidades permanece. Então, o meu diagrama vai ficar assim. A gente repete o que a gente não mexeu, né? Então, meu R1 vai ficar aqui da mesma forma. E o RA vai surgir aqui onde estava R2 e R3. Então, meus nós permanecem e o meu RA vai estar aqui em paralelo com esse meu R1. Né? Então, próximo passo, a gente precisa resolver esse RA, desculpa, esse sistema, né, que é só paralelo. Então, eu vou resolver esses dois, ó, R1 e RA. Como eu já disse, né, eles estão em paralelo, então minha resistência total vai ser R1 vezes RA dividido por R1 mais o meu RA. R1 800, RA 400. Então, 800 vezes 400 dividido por 800 mais 400. Isso aqui dá 266,67 ohms. Né? Dá 66,66666. A gente está arredondando para duas casas, vira 67. Então, minha resistência total, agora a gente já sabe que é 266,67 ohms. E aí, chegamos ao circuito fundamental, né, que é somente uma resistência junto à minha fonte. Então, eu tenho a fonte tensão, eu tenho o meu resistor, resistência total do circuito, né, e aí, o próximo passo que a gente precisa saber é, eu sei a tensão desse circuito, eu sei a resistência dele. Eu descubro quanto é que está circulando de corrente aqui. Então, a gente descobre a nossa corrente total, certo? Então, aqui a gente calcula IT. Vamos lá. Meu IT vai ser a tensão, VT, sobre a resistência, RT. Então, minha tensão é de 20 volts, dividido pela resistência 266,67. Isso aqui vai dar 6,67. 0,07 amperes. Então, minha corrente total é de 0,07 amperes. Beleza. Então, agora a gente já sabe tudo sobre esse circuito. Sabemos a tensão, sabemos a resistência, sabemos a corrente. Né? Então, a gente retorna. Quando eu retorno, lembra, são circuitos equivalentes. Né? Então, a mesma corrente que eu tenho lá, saindo da fonte, eu vou ter aqui saindo da fonte. E a mesma coisa eu vou ter aqui saindo da minha fonte. Quando eu retorno, né, quando eu olho para esse meu segundo circuito aqui, né, a gente tem um circuito só paralelo. Né, vê, ó, tem um nós, né, separando R1 e RA, e eles estão todos em paralelo. O que a gente sabe sobre o circuito paralelo? A tensão é a mesma. Né? Então, desse circuito aqui, só olhando para ele, por definição, eu sei que a minha tensão da fonte vai ser igual à tensão em cima do resistor 1 e vai ser igual à tensão em cima do resistor RA. Então, nisso a gente já descobriu aqui, ó, a tensão em cima de R1, né, que é igual a 20 volts.
Você colocar só 20V aqui sem as duas casas decimais vai dar no mesmo, né? Porque a informação que a gente tem aqui é a informação sem precisão, né? Sem as casas decimais. Então, se você botar só 20, também está correto, tá? Beleza. Agora, como eu sei as tensões e a gente já sabe as resistências, a gente calcula as correntes. Então, a gente calcula corrente de R1 vai ser o quê? Tensão de R1 dividido pela resistência R1. Né? Tensão de R1, 20. Resistência de R1, 800. Isso aqui vai dar 20 dividido por 800, 0,03. Então, a corrente aqui de R1 é de 0,03 amperes. E aí, isso é uma coisa, né, que a gente pode fazer ou não, fica a escolha de vocês. Eu sei que está saindo aqui da fonte 0,07. Eu sei que desceu aqui para R1 0,03. Sobra quanto para passar? 0,04. Né? Então, quando calcular a corrente aqui em RA, tem que ser algo próximo a 0,04, certo? Então, vamos lá, vamos calcular. Corrente em RA vai ser tensão de RA dividido pela resistência RA. Isso aqui vai dar 20 dividido por 400, que dá 0,05. Então, como eu falei, algo próximo a 0,04, né? Por que deu 0,05? Porque aqui, ó, a gente trabalhou a aproximação, né? Então a gente perdeu precisão, tá? Aqui era para ser 0,025, aí sobrava 0,045, né? Mas como a gente arredondou, a gente perdeu precisão. Dá uma corrente total aqui de 0,08, né? Lembra que eu falei sempre para vocês? Essa última casa é o algarismo duvidoso, né? Então a gente não tem certeza da precisão que a gente tem sobre ela. Então é normal acontecer essa pequena variação, tá? Beleza, a gente já sabe tudo aqui sobre esse circuito, né? Sei as tensões, sei as correntes de R1 e de RA. Próximo passo, a gente retorna para o circuito anterior. Quando eu retorno, eu vejo que RA, esse RA que eu tenho aqui, está na mesma configuração, no mesmo canto que R2 e R3. RA surgiu de R2 e R3 em série. Se ele surgiu deles em série, a informação que eu trago, lembra, sempre vou trazer uma informação por definição. Então, por definição, quando eu retorno, eu sei que a minha corrente que eu tinha lá em RA, ela vai ser igual à corrente que eu tenho no R2 e à corrente que eu tenho no R3. Tá? Então, meu IR2 é 0,05 e o meu IR3 também 0,05. Isso é óbvio porque eles estão em série, né? Então, a corrente que chega em um tem que chegar no outro também, tá? Então, aqui a gente descobriu por definição a corrente de R2 e de R3. Se eu descobrir as correntes, a gente calcula o quê? Tensão. Então, vamos lá. Tensão em R2 vai ser igual à resistência do resistor 2 vezes a corrente desse resistor 2. R2 vale 200, o meu corrente de R2 vale 0,05. Então isso aqui me dá uma tensão de 10 volts. E o meu VR3 vai ter basicamente a mesma coisa. R3 vezes IR3. R3 também é 200. A corrente em R3 também é 0,05. Isso aqui também vai me dar uma tensão de 10 volts, tá? O que faz sentido se a gente olhar, R2 e R3 são iguais, né? Então lembra, as grandezas elétricas elas são lineares, né? Quando a gente fala aqui no circuito de corrente contínua. Então, se eu tenho duas resistências iguais em série, a queda de tensão vai ser igual para as duas, certo? Então, eu vou ter 10 volts aqui no meu R2 e eu vou ter 10 volts no meu R3, tá? E aí falta somente a gente calcular as potências. Então, calcular aqui ao lado. A potência total é o quê? Tensão total vezes corrente total. A tensão da minha fonte, 20 volts. Minha corrente total, 0,11. Opa.
É 20 vezes 0,07, desculpa. Estava confundindo com outra questão. Então, a minha potência total vai ser igual a 1,4 watts. A potência no meu R1 vai ser igual a tensão em R1 vezes a corrente de R1. Né? Tensão de R1 é 20 volts, vezes a corrente de R1, que é 0,03. Então, a potência dissipada em cima de R1 vai ser igual a 0,6 watts. Potência em R2 é igual a tensão de R2 vezes a corrente de R2. Tensão em R2, 10. Corrente em R2, 0,05. Então, a potência em cima de R2 é igual a 0,5 watts. Para finalizar, a potência em R3 é igual a tensão em R3 vezes a corrente em R3. Uma coisa, 10 vezes 0,05. Também vou ter uma potência dissipada em R3 de 0,5 watts. Tá, então assim a gente finaliza a nossa questão 2 aí da lista.